Olá, inscrito! Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro Congresso Internacional na Tecnologia em Educação. Eu gostaria de agradecer inicialmente à professora Maria Sara por ter aceito o nosso convite de participação para esse evento tão importante e a você, inscrito, que tenha interessado nesta palestra de hoje. Eu vou apresentar inicialmente a professora Maria Sara. A professora Maria Sara é farmacêutica bioquímica, formada pela Universidade Paulista, a Unip, do campus de Araçatuba, e ela tem mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, a Unesp. E é com grande satisfação e alegria que ela vai apresentar para vocês o tema da palestra é Aplicações de tecnologias na ciência, QIEMP e microarranjo. Então, espero que vocês possam desfrutar desse momento tão importante. E agora eu passo as palavras para a professora Maria Sara, para ela iniciar a sua apresentação. Olá, meu nome é Maria Sara e é um grande prazer poder participar com vocês do terceiro Congresso Internacional de Tecnologia e Educação Unisalesiano. O título da minha palestra é Aplicações de Tecnologias na Ciência, QIEMP e Microarranjo. Antes de nós iniciarmos de fato, a falar sobre essas tecnologias, a minha linha de pesquisa, eu gostaria de fazer um breve resumo sobre a minha trajetória. Bem, como a Thaís já falou, eu sou graduada em farmácia e bioquímica na Universidade Paulista. Fui bolsista ProUni Integral durante esse período de graduação. Fiz iniciação científica com a professora Doris Hisako Matsushita, no Laboratório de Endocrinologia e Metabolismo da Faculdade de Imunologia de Araçatuba, FOA Unesp. Depois ingressei em seguida o mestrado e um doutorado logo após o mestrado, pelo programa de pós-graduação multicêntrico em ciências fisiológicas, e durante o período do meu doutorado, eu realizei um período sanduíche na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Esse ano eu finalizei um pós-doutorado em Ciências Fisiológicas e atualmente estou realizando o meu segundo pós-doc, só que é uma nova chamada conhecida como fixação de jovens doutores, uma chamada financiada então pela FAPESP e pelo CNPq. Achei interessante trazer esse resuminho para vocês, porque as técnicas que nós vamos discutir um pouquinho sobre nessa palestra foram aprendidas durante o meu doutorado e durante o meu pós-doutorado. A minha linha de pesquisa sempre foi a programação fetal, tá? Mas nós vamos falar o que é para vocês entenderem, para vocês compreender a aplicação, então, dessas tecnologias na minha linha de pesquisa, tá bom? Então, o que é a programação fetal? A programação fetal, ela sugere que estímulos ou agressões durante um período crítico intrauterino pode resultar, em modificações, no metabolismo e fisiologia, então, dessa prole. De uma maneira mais simplificada, prejuízos na saúde materna, então, pode levar a desfechos gestacionais adversos, pode levar a doenças nessa prole e o desenvolvimento de doenças como, por exemplo, o diabetes. Na nossa linha de pesquisa, o que a gente estuda realmente, qual estímulo pode resultar em modificações então na saúde dessa prole, é a doença periodontal. Mas o que é a doença periodontal?
é uma doença, um processo inflamatório, tá? Que acomete tanto os tecidos de suporte, como por exemplo a gengiva, e sustentação dos dentes, como o cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar. Bem, e essa inflamação, então, promove liberações de produtos tóxicos, como, por exemplo, o lipopolissacarídeo, o LPS, e também citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, ou também TNF-alfa. Grava bem essa palavra, né, essa citocina, o nome dessa citocina, porque nós vamos falar sobre ela bastante nos próximos slides. Bem, esses produtos tóxicos, eles podem alcançar, então, a circulação e promover desfechos gestacionais adversos, como, por exemplo, o parto prematuro, restrição do crescimento intrauterino e baixo peso ao nascer, tá? Bem, segundo Madianos, né, e colaboradores, ele avaliou que a presença de uma bactéria conhecida como Campylobacter rectus em camundongas, né, prenhas, tinha o labirinto placentário modificado, tá? O que é o labirinto placentário, pessoal? O labirinto placentário é onde ocorre a troca de nutrientes entre o feto e a mãe. Aqui é um labirinto placentário de uma camundonga fêmea, tá? É saudável, sem a presença, então, dessa bactéria. Entretanto, com a presença dessa bactéria, tá? Houve a diminuição da morfologia, tá vendo que a morfologia aqui está alterada, tá? Esse labirinto placentário foi prejudicado. Com isso, levou baixo peso ao nascimento, tá? Desses camundonguinhos, nasceram com baixo peso, devido a essa nutrição prejudicada. Bem, de acordo com a hipótese do fenótipo econômico, essa nutrição prejudicada leva ao feto a se adaptar, tá? E prioriza, então, a nutrição de, entre aspas, órgãos mais essenciais, como, por exemplo, o coração e o cérebro, e outros órgãos não tão, entre aspas, novamente, essenciais assim, tem o seu desenvolvimento, então, prejudicado, tá? E quais são, né? Por exemplo, quais são esses órgãos que têm o desenvolvimento prejudicado? Por exemplo, o tecido muscular. Lembrando que o tecido muscular, tá? Ele é responsivo à insulina, e a insulina é importantíssima para a absorção de glicose. Então, se há um prejuízo no desenvolvimento desse tecido, pode levar à resistência a essa insulina, e essa insulina, não funcionando corretamente, poderia levar ao diabetes, tá? Dessa prole na idade adulta, tá? O diabetes tipo 2. Bem, vamos lembrar um pouquinho para vocês quais são os mecanismos, tá? Da insulina, como que a insulina ela atua, tá? E como ela promove, então, a sua fisiologia, qual é a sua função, né? O receptor da insulina é um receptor de membrana, porque a insulina é um hormônio polipeptídico, tá? Então, o receptor da insulina fica na membrana da célula. Aqui é uma membrana celular, aqui é o citoplasma, tá? E quando a insulina se liga, é um sistema de chave-fechadura, como se a insulina, tá? Fosse a chave e a fechadura o receptor. Quando elas interagem, né, a insulina e o receptor, eles se interagem, tá? Promove uma ativação interna, uma maquinaria interna, que permite, então, a translocação de uma proteína, conhecida como proteína transportadora de glicose do tipo 4, porque nós estamos dando um exemplo aqui, tá? Do tecido muscular, tá? Essa MUT4, então, ela sai, então, tá? Do citoplasma e vai lá para a membrana. E ela serve mesmo como uma portinha para a entrada de glicose. Mas, como eu falei para vocês,
na doença periodontal, né, a liberação de produtos tóxicos, como, por exemplo, o TNF-alfa. E o TNF-alfa, ele prejudica essa via de sinalização interna, tá? Ele inibe, tá, esse sinal. Ou seja, a insulina pode até se ligar no receptor, tá? Mas não está respondendo adequadamente. Bem, nós já comprovamos no nosso laboratório que a doença periodontal materna, né, ela promoveu em sua prole adulta, prole macho, tá? Promoveu, então, um aumento de concentrações plasmáticas e também do conteúdo da proteína, dessa citocina, tá? TNF-alfa. Além disso, promoveu resistência insulínica nessa prole adulta, tá? E acreditamos que seja devido ao aumento de TNF-alfa. Bem, como que o TNF-alfa, então, ele pode estar levando, né, a prejuízos nessa sinalização? Quando o TNF-alfa interage com o seu receptor, lembrando que o receptor do TNF-alfa também está aqui na membrana, tá? Nesse exemplo, ele se liga, então, né, ao receptor e ativa também uma maquinaria interna. Ele ativa várias proteínas. Uma delas é a IKK. A IKK tem 3 subunidades, a alfa, beta e a gama, sendo a gama a regulatória e a alfa, beta é a catalítica, tá? E quando ela é ativada, ou seja, fosforilada, ela atua, tá? Promovendo a degradação de um complexo conhecido como IKB. Esse IKB, quando ele está não ativo, ele mantém um fator de transcrição conhecido como NF-κB no citoplasma. Entretanto, quando ele é ativado pelo IKK, ele é obtinado, ou seja, degradado, e ele permite então que esse fator de transcrição ele vai para o núcleo e tenha funções tanto de ativar a transcrição gênica quanto de inibir a transcrição gênica. Isso depende em qual região, né, do gene que ele está ligado. Além disso, o TNF-alfa também ativa as MAP quinases, tá? Como, por exemplo, a JNK e a ERK, a P38, que estão intimamente relacionadas à diminuição do sinal insulínico, tá? Essas maquinases podem diminuir, então, o sinal insulínico. Bem, quando esse NF-κB ele está no núcleo, ele se liga a genes específicos. Se ele se ligar a genes como, por exemplo, genes do citocinas inflamatórias, estimula ainda mais a produção, então a síntese dessas citocinas. Entretanto, quando ele se liga no gene específico do GLUT4, que é aquela proteína transportadora de glicose, ele inibe a sua transcrição, tá? Bem, outros mecanismos que estão envolvidos na diminuição de silenciamento genético são os mecanismos, então, epigenéticos. O que são esses mecanismos epigenéticos? São alterações na expressão de um gene sem as modificações nas sequências de base do DNA. Vocês já devem ouvir falar que as células todo o nosso corpo possui o mesmo DNA, tá? Entretanto, como é visível, né, os nossos órgãos são diferentes, expressam proteínas diferentes. Por exemplo, lá no pâncreas expressa a insulina, tá? A nossa pele, nós temos a expressão da melanina, né? Então, essa diferença, mesmo tendo a mesma sequência de DNA e essa diferença de expressão, morfologia e metabolismo, quem regula
são os mecanismos epigenéticos, ou seja, eles não alteram a sequência de bases do DNA, mas eles atuam em volta, inibindo ou então estimulando a síntese de proteínas, a síntese de genes, tá bom? Bem, esses mecanismos epigenéticos, eles podem ser influenciados, como, por exemplo, a dieta, o estresse, agentes químicos, podem modificar esses mecanismos, tá? E podem ser herdados para as próximas gerações. Vou falar de alguns mecanismos importantes para vocês aqui, porque depois, quando nós falarmos das técnicas, vocês vão entender por que vocês devem, né, ter essa base, né, saber quais mecanismos são os mais estudados atualmente, tá? Tem vários, tá, pessoal? Mas estou focando mais na nossa palestra de hoje, tá? Um dos mecanismos epigenéticos é a metilação do DNA. Metilação do DNA é a adição, então, do grupamento metil no carbono 5 de uma citosina precedida de uma guanina, tá? E essa metilação, ela ocorre por meio da ação de uma enzima conhecida como DNA metiltransferase, tá? Essa enzima, ela pega o grupamento metil, tá? De uma molécula conhecida como SAM, ou S-adenosilmetionina, tá? E ela acrescenta, então, lá na citosina, tudo bem? Quando ela acrescenta, então, esse grupamento metil na citosina, inibe, ou seja, silencia a transcrição gênica, tá? Então, quando ela se liga lá no DNA, ela silencia a transcrição gênica. Essa molécula SAM, pessoal, ela vem principalmente lá do ácido fólico, tá? Vocês já devem ter ouvido falar da importância, né, da suplementação, da gestação com ácido fólico, exatamente por isso, tá? Por essa necessidade que essa molécula, tá, esteja de acordo em quantidades exatas, mas sempre feita com acompanhamento médico, a suplementação, obviamente, né? Bem, além disso, nós temos as modificações, então, de cromatina. O que seriam essas modificações de cromatina? Bem, são acetilação ou desacetilação de estonas. O que são as estonas? Nosso DNA, uma cadeia muito longa, entretanto, para que ele se compacte e caiba dentro do núcleo, há necessidade da presença, então, dessas estonas. As estonas é como se fosse novelos, tá? Que servem para enovelar o DNA. Essas estonas, elas possuem caudas, tá, pessoal? E quando ela está acetilada, tá? Com o auxílio da estona acetiltransferase, que é uma enzima, tá? Quando ela está acetilada, ela permite a descompactação da cromatina e permite, então, a interação, então, de fatores de transcrição, estimulando a transcrição gênica. Entretanto, pessoal, quando ela está, então, sob a ação das estonas desacetilases, ou seja, desacetilar, tirar esse grupamento acetil, né, ela compacta a cromatina, impossibilitando, então, a interação de fatores de transcrição, tá? Alguns estudos, tá, que eu trouxe aqui para vocês entenderem a importância e que como os pesquisadores têm estudado os motivos e a presença desses mecanismos epigenéticos na prole é o seguinte. Esse pesquisador, o Parker, ele promoveu restrição de crescimento intrauterino em cobaias, tá? E essa restrição de crescimento intrauterino, tá, promoveu o silenciamento progressivo de um gene conhecido como PDX1. PDX1, pessoal, é importante para o desenvolvimento do pâncreas, tá? Ele avaliou que no período pós-natal, esse PDX1, ele tinha então desacetilação de estonas, ou seja, compactação, tá, da cromatina, impedindo que esse gene seja
transcrito de maneira adequada. E já na idade adulta, tá, essas cobaias, elas apresentavam metilação. Lembrando o que a metilação faz? Quando há adição de metilação, a inibição, então, da transcrição do gene. E, consequentemente, tá, essa prole tinha diabetes na idade adulta. Tem outro estudo interessante que eu trouxe para vocês aqui, da importância daqueles mecanismos epigenéticos que são influenciados pela dieta, são esses ratos fêmeas, tá? Hipernutridos. O que aconteceu? Quando os filhotinhos nasceram, tá? Esse pesquisador Liu e colaboradores, ele fez com que o número de ninhados, ou seja, a quantidade de filhotes, fosse diminuída, porque normalmente nós deixamos aproximadamente 8 filhotes por rato, tá? Por rata, né? Deixamos 8 filhotes. Entretanto, esse pesquisador, ele diminuiu a quantidade, tá? Deixando 4 filhotinhos. Isso fez com que esses ratinhos se hipernutrissem, porque tinha mais acessos a várias, né? Tinha vários acesso ao leite da mamãe, né? Bem, e durante esse período de amamentação, então, né, eles ficaram hipernutridos, ficaram obesos, né, essas fêmeas. E essa hipernutrição, pessoal, promoveu, então, hipermetilação de genes, como, por exemplo, o IRS1 e o GOT4. Lembra do IRS1 e o GOT4, pessoal, que estão relacionados, então, na ativação daquela maquinaria interna da insulina? Então, se eles estão hipermetilados, ele tem, então, a sua expressão diminuída, consequentemente. Isso foi avaliado no tecido muscular esquelético, tá? Bem, outros mecanismos epigenéticos que têm sido amplamente estudados, têm servido como biomarcadores para diversas doenças, são os microRNAs, tá? O que são esses microRNAs? São sequências de DNAs, RNAs, desculpa, são sequências de RNAs pequenas, né? E eles agem principalmente a nível da tradução. Os dois primeiros mecanismos que eu falei para vocês, como metilação de DNA e modificação da cromatina, né, tá mais envolvido aqui nessa parte, né, na transcrição, então, do DNA, ou seja, ele inibe que o DNA seja transcrito. Já os microRNAs, pessoal, eles atuam mais na tradução, inibe, então, que o RNA mensageiro seja traduzido em proteínas, tá? Atualmente tem uma contagem aproximada de mais de 31 microRNAs, esse MIR-base, tá? Que é um banco de dados aqui, pessoal, que os pesquisadores eles vão descobrindo novos microRNAs e vão catalogando nesse site, tá? E atualmente tem aproximadamente 31 mil microRNAs em mais de em várias espécies, tá? De animais. Muitas vezes, tá? Esses microRNAs são homólogos entre espécies, tá? Ou seja, o microRNA no humano pode também expressar num ratinho, ser semelhantes, ou seja, ser homólogos, tá bom? Bem, como é feita a biogênese, né, desses microRNAs? O que eu quero que vocês olhem aqui para essa figura, pessoal? Aqui nós temos um núcleo de uma célula, tá? E aqui nós temos, então, o citoplasma, né? Bem, aqui é o DNA. Para a biogênese do microRNA, o DNA, então, em regiões específicas, ele é transcrito pela polimerase 2, tá? E ela forma, então, o primicroRNA. Esse primicroRNA tem esse formato de hairspin, tá? Ou grampo de cabelo, tá? Esse hairspin aqui, né? Ele tem esses loopings aqui também, tá, pessoal? Que são regiões não complementares. Quando você tem muita complementariedade, né, entre eles, há esses tracinhos aqui, tá? Por isso a formação desse hairspin ou grampo de cabelo. E ele possui também essas caudas, esse primicroRNA. Entretanto, com a ação da drocha, que é uma segunda enzima, né, ela cliva essas caudas,
para que possibilita, então, a passagem desse agora pré-microRNA para o citoplasma. Então, ele é transportado com o auxílio da Exportin 5, tá? E a Exportin 5, então, leva ele até o citoplasma e esse pré-microRNA, sob a ação da Dicer, perde esse looping aqui e ele fica, então, em um microRNA duplex, ou seja, duas fitas. Entretanto, o microRNA, pessoal, ele é de fita simples e pequeno, de 22 nucleotídeos, tá? Então, esse complexo RISC escolhe uma das fitas, tá? E ele atua junto com o microRNA agora maduro, tá? Se ligando, então, ao RNA mensageiro, inibindo a sua tradução, tá? Ou então, até mesmo degradando esse RNA mensageiro, tá? Eu trouxe alguma outra figura aqui para vocês ter uma ideia mais bonita, tá? De como então, feita essa biogênese, tá? Aqui nós temos, então, o microRNA que foi transcrito pela polimerase 2, tá? Aqui já é o pré-microRNA, ele sai aqui, então, do núcleo e vai, então, para o citoplasma, e quando o complexo RISC, ele escolhe uma das fitas, ele atua, então, nos RNAs mensageiros, tá bom? Inibindo a tradução das proteínas. Bem, para vocês terem uma ideia, então, da importância, né, desses microRNAs, o Po, em 2004, ele descobriu, né, esse microRNA 375, que regula, então, a secreção de insulina, né, nas células beta do pancreática, e esse 375, então, se tornou um biomarcador para o diabetes, tá? Então, Carolina e pesquisadores também demonstraram que outros microRNAs também estavam envolvidos, né, no diabetes do tipo 2, tá? Então, esses microRNAs, se eles estão de maneira de maneira expressos de maneira incorreta, tá? Por exemplo, se eles estão super expressos, um exemplo aqui do diabetes tipo 2, eles provocam, tá? Modificações indesejadas, levando então ao diabetes nos pacientes, tá bom? Bem, nossos estudos anteriores do nosso laboratório demonstrou que a doença periodontal materna, ela promoveu baixo peso no nascimento, tá? Na prole macho, né? E na idade adulta, demonstramos que a doença periodontal materna diminui o grau de fosforilação da KT, que é importantíssima para a maquinaria lá da ativação da entrada de glicose, né, na célula, tá? Diminui a translocação de grupo de 4, que é aquela portinha de entrada para entrar para a glicose, tá? No tecido muscular gastrocnêmio, e houve um aumento de TNF-alfa, tanto do conteúdo dessa proteína no músculo, quanto também na concentração plasmática, tá bom? Bem, sabendo de tudo isso, a gente então chegou num consenso, né? Vamos descobrir se há alguns mecanismos, quais mecanismos epigenéticos podem estar envolvidos, tá? Nessa resistência insulínica com a entrada nessa prole, tá? O que pode estar levando essas alterações nessa prole, tá? Eu só vou mostrar para vocês rapidinho como foi demonstrado, né, como foi desenvolvido a metodologia, para vocês terem uma ideia, né, porque a gente fica às vezes falando assim, doença periodontal, como que foi feito? Bem, como que foi feito então nossos experimentos? Nós pegamos então ratinhas Wistar adultas, tá? Essas ratinhas nós dividimos em 2 grupos, ratas controle e ratas com doença periodontal. As ratas controle a gente não induziu nenhuma doença, tá? Entretanto, nas ratas com doença periodontal, nós colocamos a ligadura, que é a amarria, tá? Com um fio de seda ao redor do primeiro molar, tá?
na mandíbula, tá? Dessas ratinhas, de ambos os lados, tá? Aqui uma visão mais clara para vocês aqui, não sei se vocês conseguem observar, mas uma marrinha mesmo com fio de seda, tá? Um fio de sutura em volta desse dentinho, como se fosse um lacinho em volta do dente. Isso possibilita, então, o acúmulo de alimentos, promovendo ali um processo inflamatório, tá? Esse é um método muito bem estabelecido já na literatura, tá bom? Bem, após nós colocarmos então a samarria, nós aguardamos 7 dias para o estabelecimento da doença e nós colocamos essas ratinhas para acasalamento, tá? Com ratos machos saudáveis. Bem, após o acasalamento, né? Nós verificamos o pezinho dessas ratas, desses ratinhos quando eles nasceram, né? Durante todo o processo, desde o nascimento até os 75 dias de idade, lembrando que nós pegamos os proles machos, tá? E quando eles completaram, então, os 75 dias de idade, a gente realizou os experimentos. Então, nós temos 2 grupos, ratos proles de ratas com doença periodontal e ratos proles de ratas com trule. Bem, para avaliar esses mecanismos epigenéticos, se eles estavam modificados ou não, a gente realizou 2 técnicas. A técnica de Kill-Amp, que é a metilação de DNA, tá? E a técnica de microarranjo, tá? Que nós conseguimos avaliar, então, os microRNAs. Nós vamos falar primeiro da técnica de Kill-Amp, como que a gente fez todo o processo. Foi em parceria, então, com a professora Flávia Lombardi Lopes. Ela nos auxiliou em todo o processo do desenvolvimento da técnica, do delineamento, desenho de primers. A professora Flávia foi imprescindível para esse trabalho, né? Bem, então, o que é o Kill-Amp? Lembrando, ele avalia a metilação do DNA. O que é a metilação de DNA? É acrescentar, então, um grupamento metil lá naquela citosina precedida de uma guanina, e isso promove, então, o silenciamento, tá, da transcrição gênica. Esse Kill-Amp, ele utiliza enzimas, tá? Enzimas de restrição. O primeiro passo, né, do Kill-Amp é extrair, tá, o DNA. Nós extraímos o DNA de tecido muscular gastrocnêmio, que é a famosa aí panturrilha, tá, de uma maneira mais lúdica, mas acredito que todos vocês já sabem, para ter uma ideia do que a gente está falando, né? Bem, então a gente extraiu o DNA desse tecido muscular, tá, desses ratinhos que eu falei para vocês, e a gente divide esse DNA em quantidades iguais em alguns grupos. Temos um tubinho sem enzima, tá? Colocamos esse DNA em contato com nenhuma enzima, e temos tubinhos com enzimas de restrição sensíveis à metilação, tá? Que é a Ra e a Hepa, nós vamos falar sobre elas, tá? E uma endonuclease de restrição dependente de metilação, que é a MCRBC. E eu coloco, então, para digerir esse DNA, tá? A Ra e a Hepa2, tá, pessoal, são enzimas de restrição sensíveis de metilação, ou seja, elas atuam em sítios específicos, tá, de nucleotídeos, tá, elas atuam em sítios específicos e elas só clivam, ou seja, elas só têm a sua função se não estiver metilado. Se estiver metilado, esse DNA não será digerido, tá bom? E quais são as sequências de nucleotídeos que elas reconhecem, tá? A Ra, ela reconhece exatamente essa sequência, que é GC, GC, guanina, citosina, tá? E a Hepa2, ela reconhece CC, GG, citosina, citosina, guanina, tá? Bem, já aquela endonuclease que eu falei para vocês é a MCRBC e ela reconhece sítios que estão metilados. Quando há metilação, ela consegue então atuar de maneira adequada, ela consegue digerir então esse DNA.
Bem, após a digestão, então, desse DNA, nós precisamos, como foi um DNA total, pessoal, e eu quero avaliar apenas um gene, que é o gene do GLUT4, eu preciso desenhar, então, os primers, né, que são sequências curtas de nucleotídeos que fornecem, então, o ponto de partida para a síntese de DNA, tá? Como que esse primer, então, foi desenhado? Primeiro, nós localizamos esse gene no Genome Browser, tá? É um site, pessoal, online, gratuito. Você consegue, então, buscar diversos tipos de genes, tá? No caso aqui foi o GLUT4. Eu localizei, então. Após isso, pessoal, nós marcamos, tá? Nós queríamos saber em quais regiões do gene essas enzimas que a professora Flávia tinha disponível, elas estariam atuando, tá? E foram, então, 3 regiões, tá? Então, eu precisei desenhar 3 primers, tá? E o primer, então, foi desenhado nesse site conhecido como Primer 3 Web, na época, tá, pessoal? E esse primer foi concebido, então, para flanquear esses locais de restrição. Esse desenho foi com o auxílio da professora Flávia também. Bem, esses foram os primers que nós desenhamos e nós utilizamos também para a publicação desse artigo, né? Como vocês podem observar, desculpa, pessoal. Foram 3 primers, né? E logo após isso, nós realizamos, então, o PCR em tempo real. Acredito que você já tenha ouvido falar dessa técnica, tá? Que, então, amplifica, né, esse DNA e possibilita, então, você ver a porcentagem, tá, de metilação, porque quanto maior a fluorescência, então, maior a quantidade, então, desse percentual ou porcentagem de metilação do DNA, tá bom? Então, resumindo novamente, pessoal, extraído o DNA separado em tubos com quantidades iguais, tá? Logo após, então, foi realizado o PCR com auxílio do desenho daqueles primers e foi, então, possível determinar a percentagem de metilação do DNA. Nos nossos resultados, pessoal, no gene especificamente do GLUT4, no tecido muscular, nas 3 regiões que nós observamos, não houve metilação de DNA, tá? Não houve diferença estatística, tá? Aqui em branco, pessoal, tá? As colunas brancas são as proles de ratas controle e as cinzinhas são as proles de ratas com doença periodontal, tá bom? E aqui, então, são as enzimas, tá? Essas 2 regiões não tinham a presença da RA1, tá? Só a REPA, mas infelizmente nós não observamos metilação então no GLUT4. Bem, portanto, o próximo passo foi avaliar se tinha microRNA. Será que esses microRNAs estavam desregulados, né, nessa prole? Então, nós realizamos um microarranjo. Tá? O que é um microarranjo? Um pouquinho mais difícil, pessoal, mas também uma técnica maravilhosa, tá? Como que nós fizemos? Primeiro, nós pegamos a amostra e extraímos esses microRNAs com kit específico, tá? Logo após, realizamos a transcrição reversa, tá? A transcrição reversa torna esses microRNAs em DNA complementar. Esse DNA complementar, ele é marcado, então, com fluorófilos, tá? E, então, essa amostra, ela é em contato com o chip. O chip você compra, tá, pessoal? Bem caro, tá? Esse chip é como se fosse um quadradinho, exatamente do jeito que tá aqui, tá? Dentro desse chip tem centenas de milhares de sondas complementares de microRNAs conhecidos, tá? Então, quando há a presença, então, dessa amostra, tá? Quando ela está em contato com essas sondas, elas se ligam se elas forem complementares, ou seja, se eu tiver um microRNA específico ali, né, e eles for complementar essa sonda, ele vai se ligar. E isso possibilita, então, que
o escaneamento e eu consigo ver a expressão ou não desses microRNAs, tá? Pessoal, a maneira correta, né, de falar essa ligação entre esse cDNA marcado com fluorófito e a sonda é hibridização, tá? Eles são hibridizados, tá? Ou seja, ligados. Bem, quando eles são ligados, eu consigo, então, fazer o escaneamento e eu consigo, então, ver, né, com o auxílio de uma máquina, eu consigo ver a expressão ou não, então, desses microRNAs nessa amostra, tá? Porque ele emite mesmo uma fluorescência, bem similar do que vocês podem ver aqui. Bom, bem, para o nosso estudo, a gente usou esse equipamento aqui, que é o Gene Atlas, tá? O Gene Atlas, infelizmente, o kit, né, que a gente trabalhava lá na Faculdade de Medicina Veterinária, com o auxílio da professora Flávia lá, né, esse kit saiu de linha, né, nós não conseguimos mais usar essa máquina, mas existem outras máquinas, tá, pessoal? Outras marcas, tá? Mas essa máquina, então, a gente não consegue mais usar. Mas, na época, nós conseguimos, né, um experimento bem caro, consigo fazer apenas 4 amostras por vez, tá? Mas foi excelente e logo após que vocês encontram, então, esses microRNA, se eles estão expressos ou não expressos, né, em comparação ao seu grupo controle, eu coloco o nome desse microRNA, tá? Que está alterado, tá? Sua expressão está alterada. Eu coloco aqui eles nesse site, que é online também, pessoal, gratuito, chama de AnaTools, tá? Mirped também, ele é conhecido assim. Bem, coloco o nome desse microRNA aqui, tá? E ele consegue me falar quais proteínas esse microRNA, né, está atuando, ou seja, quais proteínas o microRNA está inibindo a tradução, tá? Bem, um microRNA, tá, pessoal, pode atuar em centenas de proteínas, tá? Em várias proteínas, em várias vias de sinalização, tá? Então, o microRNA tem várias funções, tá? Né? Ele atua em várias proteínas. Bem, os resultados do trabalho demonstrou, então, que haviam 11 microRNAs alterados na prole, tá? Tem outros estudos, tá, pessoal, que é mais de 200 microRNAs alterados, vários microRNAs alterados, tá? Depende mesmo da amostra que você está utilizando, do tipo de experimento que você está realizando, mas na prole de ratas com doença periodontal foram 11 microRNAs alterados. Não se assustem, vou explicar para vocês brevemente como vocês fazem a leitura desse heatmap ou esse gráfico de calor, tá? Primeira coisa que vocês devem observar é esse aqui, o fold change, tá, pessoal? Quando o valor está negativo, quer dizer que esse microRNA ele está downregulated, ou seja, subexpresso, pouco expresso nessa amostra. E ele está, então, mais direcionado para a cor verde. Quando esse microRNA ele está super expresso ou upregulated, ele está mais para essa corzinha aqui, ó, o vermelho, tá bom? Beleza, pessoal. Sabendo disso, o próximo passo que vocês têm que observar nessa figura são as colunas. Cada coluna representa uma amostra, tá? No caso aqui, as 4 primeiras colunas, que foram N4 que eu utilizei, foram 4 animais, tá? Por grupo, né? Nós temos nessas 4 primeiras aqui, nós temos os ratos controles, ratos de proles de ratas sem doença periodontal, tá? Rata controle, tá? Já aqui, nessas próximas 4 colunas aqui, nós temos os ratos proles de ratas com doença periodontal. E vocês já conseguem observar logo de cara, né, que esses 6 microRNAs aqui, né, 6 microRNAs, eles estão com uma cor mais semelhante para o verde,
Então, se está mais para o verde, quer dizer que esses 6 microRNAs estavam down-regulated, ou seja, estava pouco expresso nesse grupo, tá? Já os outros 5 microRNAs estão com uma cor mais tendente, para o vermelho, então eles estavam super expressos, ou seja, muito expressos nesse grupo aqui, tá? Quero que vocês foquem bastante nesse microRNA 146 aqui, tá, pessoal? Esse microRNA 146, então, ele está mais pro verde, então ele seria, então, down-regulated, Estava subexpresso ou pouco expresso, Bem, grava bastante ele que nós vamos falar sobre ele mais para frente. Bem, lembra que eu falei para vocês que eu coloco lá no Diana, e eu consigo determinar quais vias, então, esses microRNAs estão atuando, quais proteínas, Então, nós fazemos uma tabela, tá? Para demonstrar quais vias esses microRNAs estão atuando e nós descobrimos que o microRNA, então, 146, principalmente aqui, tá? Vários outros, tá, pessoal? Tem várias outras vias, mas nós focamos no 146 porque ele atua na via do NF-κB, que eu falei lá no comecinho para vocês, aquele fator de transcrição, quando se liga no GUT4, ele inibe, Lembra lá? Bem, se ele, pessoal, tá? Qual é a função normal desse microRNA, pessoal? Ele inibe, tá? A tradução de 2 proteínas importantes para a sinalização do NF-κB. Ele inibe a IRAC1 e a TRAF6, que são proteínas, tá, pessoal, que quando estão normais, sob nenhuma influência, elas ativam, tá, a fosforilar o NF-κB e o NF-κB, então, tem a sua função normal. Entretanto, quando o microRNA 146 ele está presente, ele inibe a tradução, então, dessas 2 proteínas, tá? Inibe a tradução dessas 2 proteínas. Como vocês podem observar, que eu falei para vocês lá inicialmente, que ele está down-regulated, ou pouco expresso em ratos prólidos com doença periodontal, ele não está atuando, tá? Então, na prole de ratas com doença periodontal, esse 146 tem a sua função prejudicada. Isso, então, facilita com que esse fator de transcrição iniba o GUT4. Então, foi um grande achado, tá, pessoal, para a gente, essa modificação, tá, esses mecanismos epigenéticos, e nós concluímos, então, que um dos motivos, o que poderia estar causando aí, o diabetes, a resistência insulínica, futuro diabetes nesses animais, seriam, então, as modificações epigenéticas, mais especificamente os microRNAs, tá? Pessoal, essas aqui foram as minhas referências, tá? E muito obrigada pelo convite da participação nesse evento tão importante para a comunidade científica. Estou disponível e esse é o meu e-mail se vocês precisarem de alguma coisa. Muito obrigada. Bom, professora Maria Sara, muito obrigada pela sua apresentação. Foi uma aula extremamente de alta complexidade, Aprendi bastante com a sua aula e, com certeza, os nossos alunos, os nossos inscritos, eles tiveram essa oportunidade de conhecer como a programação fetal ela afeta o desenvolvimento de doenças na idade adulta. Professora Maria Sara, eu acho que pode terminar a apresentação, que acho que está aparecendo aqui. Perfeito. Então, assim, nós agradecemos, nós do Unisalesiano e do curso de Biomedicina, agradecemos a sua participação em nosso congresso, que é um momento importante para os nossos alunos e, com certeza, a sua aula irá contribuir demais na formação
de nossos alunos, né? E a programação fetal, eu tenho um pouco de, né, é uma paixão que eu tenho por essa aula, né? Porque no meu mestrado e no meu doutorado eu trabalhei bastante com esse tema, então é uma paixão que eu tenho por esse tema, e eu fico muito contente que hoje em dia nós temos muitos mecanismos, né, que nós podemos utilizar para estudar a programação fetal em modelo animal, né, para entender realmente como que o ambiente materno ele vai afetar ou positivamente ou negativamente a vida da descendência, né? Não só o efeito agudo, mas também o efeito a longo prazo, né? Então, eu agradeço demais, né, professora Maria Sara, por estar presente aqui no nosso congresso. Eu que agradeço, Thaís. Muito obrigada mesmo pelo convite. Então, nós finalizamos, né, esta palestra de hoje e eu espero que vocês, alunos, tenham aproveitado bastante esta palestra. Muito obrigado e até mais.